É. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Ah, nós estamos aqui ao vivo, em pleno domingo, para falar um pouquinho sobre história do Brasil. E eu tenho a honra de dividir essa live com a minha aluna chamada Joyce Cunha. A Joyce, ela é aluna da Faculdade Dom Bosco, de Monte Aprazível. E ela é José Bonifácio. O interessante é que temos algo em comum. Tanto eu quanto a Joyce, a gente adora história. Olha, Joyce, já temos um público considerável aqui. Eu não consigo ver. Ah, minha irmã, bom dia, Bruna. Que legal, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia. Giovanni também está assistindo. É o meu cunhado. Nem ganhado. Legal, Giovanni. Seja bem-vindo. Olha só. Hum, hum. A Joyce, aluna da Faculdade Dom Bosco. Opa, temos uma colega de classe. Josi Carla, bom dia. Ah, tem mais gente aqui, Joyce. Jéssica, bom dia. Bem, né? O pessoal tá animado mesmo. Acordaram cedo para estudar a história do Brasil. É, no pleno domingo, hein? E sabe o que é bacana? Nós vamos falar de um período da história chamado de República Velha. E essa matéria vocês vão utilizar muito em sala de aula. Aham. É. Agora, o bacana, Joyce, é que cada um tem a sua história e a história vai sendo interpretada diferente através dos tempos. Então, o que a gente for contar hoje para vocês, pode ser que daqui a uns tempos essa história seja reinterpretada. É verdade. E a Joyce, ela tá com um canal no YouTube. E eu gostaria que todos que estiverem assistindo se inscrevam no canal dela. Fala pra gente, Joyce, como que chama? O meu canal chama-se Lupa na História. A cada 15 dias eu estou postando alguns vídeos históricos e fazendo uma contextualização aí, alguns fatos históricos. Quem quiser Isso é seguir legal. lá, dar uma olhada nos vídeos, deixar o like, se inscrever. O primeiro vídeo que a Joyce postou é sobre a Guerra do Contestado. Isso mesmo, foi o Essa. primeiro. Ah, Eu olha, gosto muito desse fato histórico. Eu acho muito bacana. Maria Luísa. então deixa eu contar um pouquinho para vocês e daqui a pouco eu passo a palavra para a Joyce. Qual que é a ideia aqui? Olha só, nós vamos estudar a história do Brasil, chama-se República Velha, mas também conhecida como Primeira República. É o período ali desde a proclamação da República, desde o 15 de novembro de 1889 até 1930. Esse período aconteceram muitos fatos, muitos. E eu acho que é importante a gente citar a Constituição de 1891. Essa é a primeira Constituição republicana e nessa Constituição ficou estabelecido várias medidas. E sobre a parte eleitoral, ficou estabelecido um voto do tipo aberto. Todos os homens maiores de 21 anos podiam votar. Se por um lado não tinha mais o critério censitário para o voto, por outro, isso favoreceu o coronelismo e o voto de cabresto. Então já temos aí o domínio dos coronéis na política, que obrigavam seus eleitores a votar em quem eles mandavam. Toda vez que a gente estiver falando coronéis na aula de hoje, não é um título militar. Os coronéis são os grandes fazendeiros. Grandes fazendeiros
proprietários de grandes propriedades, latifundiários. Esses coronéis têm o domínio econômico e político. E os coronéis, grandes fazendeiros, têm tudo a ver com a aula de hoje. Então, guardem esse conceito. Temos que lembrar também que nessa época da República Velha, começa com presidentes militares. Mas em 1910 é eleito o presidente Hermes da Fonseca, o 8º presidente do Brasil. Ele é militar, sobrinho do Deodoro da Fonseca. Porém, o Hermes da Fonseca ele já está situado durante a República Oligárquica, onde a maioria são presidentes civis. E ele está ali no meio. O Hermes da Fonseca, assim que assume o governo, já tem alguns conflitos. Ele já começa a governar o Brasil enfrentando a revolta da Chibata. Então, o que vocês têm que perceber aí, pessoal, que está assistindo, é que havia muita gente descontente no Brasil. Muita gente descontente com o governo. A República era um regime político novo para a gente ainda. Tinha acabado de ser proclamado em 1889 e muita gente sonhava com dias melhores. Só que a República não resolveu os problemas do país. Sabe por quê, gente? Havia um Brasil rural que não era contemplado por nenhum tipo de modernização. As pessoas viviam, a maioria das pessoas no Brasil viviam no campo em condições de vida deploráveis, de extrema miséria mesmo, miséria absoluta, de pobreza extrema. Então é isso que vocês têm que pensar. Tenta imaginar isso. Sem terras para cultivar, pessoas ganhando míseros salários em regime de praticamente semi-escravidão. E por outro lado, no alto da pirâmide, no topo, a elite, os coronéis, fazendeiros, grandes, donos de grandes propriedades. Daí, pessoal, toda essa marginalização, esse pessoal, esses excluídos, eles vão buscar uma vida melhor. Se alguns entram para o banditismo, outros procuram, na sua fé, na sua religiosidade, uma vida melhor. Olha só, e se vocês prestarem atenção nisso, a Guerra do Contestado é considerado um movimento messiânico. Messianismo é a ideia de ter um salvador, um líder religioso. E sempre tem algo sobrenatural aí, tá? Daí, deixa eu falar um bom dia pro pessoal aqui. Joyce, chegou mais gente aqui. Quer ver? Olha só. Valdeir. Bom dia, Valdeir. Manu, bom dia. Bom dia. É isso aí. Legal. Tem mais gente chegando aqui, ó. Daiane. Daiane, bom dia, Daiane. Bom dia, seja bem-vinda, Diane Jones. Olha só, Joyce. Então, o que eu falei para o pessoal até agora foi o contexto. Nós estamos na Primeira República, contando o período dessa República Velha, com um pessoal no campo totalmente excluído, miserável, só que os donos das terras são os coronéis, grandes fazendeiros. E aí a gente começa o nosso questionamento. Por que será que ocorreu essa Guerra do Contestado? Quando ocorreu? A gente sabe que ocorreu durante a República Velha. A Guerra do Contestado pode ser a duração de 1912 até 1916. É esse período.
Mas agora imagina, toda aquela população pobre, miserável, como eles vão agir, né? Reagir a esse sistema. Agora, as pesquisas iniciais dizem que essa guerra ocorreu por causa da origem era a ignorância, a miséria, o abandono da região, mas não era só isso. As novas pesquisas mostram que tem todo um viés cultural, tem a política e principalmente a religião. Então, eles eram miseráveis, isso é verdade. Só que esse pessoal, eles tinham consciência do sistema que eles enfrentavam. E é essa uma das partes mais importantes da aula. Será que todos temos consciência do nosso sistema? Onde ocorreu essa guerra, né, Joyce? Vamos começar. Eu quero ouvir a Joyce contando um pouquinho dessa história. Isso. A guerra começou ali na região de Santa Catarina e Paraná, em 1912, né, como já foi dito. Só que, para a gente entender um pouquinho, anteriormente, uns anos atrás, havia surgido o primeiro monge, né, que foi o primeiro monge João Maria, ou de Agostini, né, que ele era italiano. E ali ele já fazia algumas pregações, peregrinava ali, fazia procissões com o povo ali nativo. Só que logo após ele some e aí aparece um novo João Maria, que é o João Maria de Jesus, né, o segundo monge, bem anterior a 1912, né? Também continua esse trabalho aí de peregrinação, levantando cruzeiros, né? Curando as pessoas, ervanteiro. E aí, em 1911, começa a perambular ali pela região de Santa Catarina um homem que se titulava por José Maria, que na verdade era Miguel Lucena de Boaventura. E esse José Maria, ele relatava para as pessoas que ele era irmão do João Maria de Jesus e que ele veio para terminar a missão que o seu irmão lhe enviou. Qual era essa missão? O João Maria de Jesus, ele dizia que um grande castigo divino estava para vir naquela região. E o José Maria veio para dizer que seu irmão ressuscitaria e quem o seguisse também ressuscitaria junto, né? E aí também fazia discursos, né, contra a República, né, a Primeira República, só para a gente entender um pouquinho, né? Então, em 1912, ele, diferente dos anteriores, ele gostava muito de ter seguidores, né, adeptos, e isso daí ele começou a fazer ali para aquela região as procissões, tudo, e a amontoar as pessoas. E por que essas pessoas seguiram esse monge, acreditaram nisso e seguiram a fé, né? Deram tudo de si pela fé, porque era tudo que eles tinham, né? Era a fé, a crença, porque eles passavam, que nem o professor havia dito aí, passavam situações assim extremamente difíceis, coisas que não dá nem para imaginar, os povos nativos. E aí também a gente não pode esquecer de falar também da questão política, né, da área contestada ali. Era uma briga entre Santa Catarina e Paraná, pelaquela região, uma ampla região. Peraí, só um pouquinho. Vamos falar mais um bom dia aqui, pessoal. Olha só, tem mais gente tem mais chegando gente. aqui. Ó. Bom dia, meu esposo. Legal, Ricardo. Tá assistindo? Seja bem-vindo. Tem mais gente aqui. Ai, não acredito, a Zila, Virgília Fontoura, Zila, minha amiga querida. Luana, minha amiga também. Ai, Que gente, legal. fico muito feliz. Olha, então o que a Joyce acabou de contar pra gente é que ali na região do sul do Brasil tinha alguns monges. Eles se denominavam monges.
eram curandeiros. E o último deles ali era o José Maria. José Maria é a figura importantíssima dessa história. Ele era um curandeiro de ervas, fazia procissões, dava conselhos, era considerado um homem santo e vai ter muitos seguidores. Olha que parte importante, hein? A religiosidade. Mas, Joyce, a área que a gente está. Vamos falar da geografia um pouquinho. Uhum. Nós estamos estudando uma região que é o sul do Brasil. Quando fala de guerras, de misérias, a gente lembra lá do Nordeste, castigados pela seca. Só que nesse caso aqui são sertanejos, caboclos da região sul do Brasil, uma região fria, tinha muitas matas ali, e a região que vai acontecer essa guerra é entre o Paraná e Santa Catarina. E toda vez que a gente fala sertanejo aqui nessa história, não é o sertão nordestino. Porque se a gente lembrar da colonização do Brasil, os portugueses diziam: toda essa área do Brasil aí, desconhecida, é como se fosse um sertão. O Brasil é um imenso vazio. Então, sertão aqui no nosso caso, são as áreas desconhecidas, desabitadas, vazias. E agora entra algo importantíssimo. Porque ali entre Santa Catarina e o Paraná, já tinha gente morando. Tinha caboclos, tinha negros, descendentes de índios, tinha muita gente morando ali. Para o governo, eram áreas vazias. O governo não considerava essas pessoas. Isso é importante, porque o governo dizia: são áreas vazias que nós, o governo, temos total domínio do lugar e nós podemos fazer o que quiser com essas terras. Então, Joyce, conta um pouquinho para a gente a área e o que o Sim. governo vai fazer com essas terras consideradas áreas vazias. Então, aí o que acontece, né? A lei da terra de 1850 favoreceu muito, e também com os avanços capitalistas que estavam acontecendo em todo o mundo, né? O Brasil também não poderia ficar de fora, e aí ele decide atrair estrangeiros para a região do Brasil, né? E aí concede a um empresário estadunidense, o Percival Farquhar, um grande magnata, né? E concede a ele aí para que ele pudesse estar explorando essa região contestada, que era rica em araucária, né? E erva mate, floresta nativa e uma floresta assim rica e até então não foi explorada. Era tipo, vamos considerar uma mata virgem, né, onde os nativos cuidavam ali, tiravam da terra o seu sustento. E aí ele concede, o governo faz um acordo com o Percival e concede para ele, nessa área contestada, 15 quilômetros de um lado da margem e 15 quilômetros de outro lado da margem. Da margem do quê? Da ferrovia. Ele receberia essas terras em troca de uma construção, ele realizaria uma construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo, Rio Grande do Sul a São Paulo. Então, aí ele começa essa construção através da empresa dele, que era Brazilian Railway, e através também da sua subsidiária dessa empresa, que era a Lumber, né? Que é a madeireira Mamoré, que eles começam a explorar também a questão da madeira. Só que o que acontece? E aí entra junto o Estado, mais Percival Farquhar, e eles começam a querer expulsar esses nativos dali daquela região. E como eles começam esse trabalho de expulsação deles, de retirada, né, daquelas pessoas, daquelas terras devolutas, aí começa todo o sofrimento da população, porque já não tinha, o que dependia era da terra para o sustento, não tinha lugar para ir, e aí eles começam aí é onde se desencadeia o conflito, né? E essas multinacionais estrangeiras,
elas trouxeram também muitos imigrantes para trabalhar na construção da ferrovia, em torno de 8.000, né? Só que o que aconteceu? A ferrovia não foi terminada, não terminaram a construção, né? Como eles haviam prometido. E ficaram essas pessoas todas desempregadas, né? Desolados, imigrantes, não tinham o que fazer, não tinha para onde ir. E aí surge, né, o papel, eu acho que um dos personagens principais desse fato, né, depois do povo, foi o monge José Maria, e nisso ele cuidava do povo, o povo ficava doente, ele fazia curativos no povo, com ervas, né, estudava a questão das ervas, e aí as pessoas começaram... Pode Ô, falar, Thais, Bruno. vamos só confirmar isso, então. Eu estou entendendo. Uhum, O Brasil sempre teve essa ideia de modernização, né? sim. Uma ferrovia é sinônimo de modernização. Só É, que para isso, o Brasil, ele contrata essa empresa norte-americana, desse magnata aí, desse ricaço, Percival Facquar, que já tinha trabalhado em construção lá da ferrovia Madeira-Mamoré, lá na Amazônia. isso. E, e esse magnata, ele ganha esse direito de construir uma estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que no caso ele também ganhou 15 quilômetros de terra, né, que passava na ferrovia, de cada lado da ferrovia. Ou é bastante 30 quilômetros, hein? Muita terra. É daqui até São José do Rio Preto. Bom, eu estou em Monte Aprazível, né? E aí, pessoal, esses poceiros, caboclos, sertanejos são expulsos das terras. Vamos lembrar também que muitos coronéis latifundiários já tinham expulsado poceiros também, tá? Então, essa população não tem apoio nenhum do governo, porque o governo dizia que ali eram áreas vazias. E aí, o que esse povo vai fazer, né? Muitos vão trabalhar na ferrovia. E o que a Joyce contou, que no final, quando pararam as obras, chegou até aproximadamente 8.000 desempregados na região. 8.000 pessoas Muita desempregadas. pessoa. É muita gente. Então ali, pessoal, vai ser um bolsão de miséria, isso é verdade. E essas empresas norte-americanas, a presença delas ali é um dos fatores da guerra. Eu acredito que o principal, né, que causou isso. Porque além dessa empresa Highway. Brazil Highway Company, Highway. que era a empresa da ferrovia, também o mesmo magnata criou uma nova empresa, a Lumber Company, que tinha outra função. É. E aí o magnata dizia, com a minha empresa Lumber Company, nós vamos colonizar o lugar, nós vamos dar apoio para os caboclo, tal. Mentira. Não. A intenção da Lumber Company não era colonização de jeito nenhum. Tinha colonização só no nome da empresa. Lumber Brasil Lumber e Colonization Company. Mentira. Eles queriam explorar a madeira, que a Joyce falou, Araucária. araucária. Erva Em, mate. Imbuia também. Imbuia, algumas tinham mais de 10 metros de circunferência. Você imagina o lucro que vai dar essa madeira? Pinho, tinha muito pinho também. Sim. Agora, se pensar na questão ambiental, foi uma devastação, tá? Porque foram mais de 6 milhões de árvores derrubadas por uma empresa norte-americana, aqui no Brasil. Para se pensar nisso, hein? Em Três Barras, que é em Santa Catarina, formou-se o maior complexo madeireiro da América do Sul.
eles devastaram a região. Devastaram. Acabou. Agora, os interesses do capital norte-americano, o domínio dos coronéis, essas empresas estrangeiras, e isso mostrou muito bem que o governo brasileiro não tinha a mínima competência para aplicar políticas públicas. E questões sociais no Brasil vão ser resolvidas, sabe como? Com polícia. Porque essa guerra vai ser as tropas do governo contra a população pobre. Nossa, Joyce. É triste, né? É, extremamente triste. E aí, fala Pode pra falar. gente um pouquinho dessas pessoas, porque eles diziam muito nos jornais da época, eles queriam muito desqualificar esses sertanejos, dizendo que eles eram fanáticos. Ah, a Luana tá ouvindo aqui a história. É. Tem mais gente Eles, chegando aqui. Ó, eles nos jornais da época, na imprensa, eles foram muito marginalizados, né, por, por essa questão religiosa, messianismo, então eles eram considerados fanáticos. E também por quê? Porque eles queriam uma mudança no regime. Eles não aceitavam a questão da república, né? Tanto porque a República Velha ela veio aí com a nova Constituição, e nessa Constituição onde o Estado se separava da Igreja, né? Da Igreja Católica, que era bastante forte nesse tempo nos territórios brasileiros. E então aí a elite, né, utiliza esses meios de comunicação para dizer que esses fanáticos, eles estavam fanáticos marginais, né, eles foram tratados como marginais, estavam se revoltando contra a República e que isso ameaçaria a segurança, né, da República. Até porque eles tinham, né, esse viés monarquista, então a República via como uma ameaça todo esse ajuntamento que através do monge eles começaram a seguir esse monge e fazer esses ajuntamentos, né, até chegar a 20 mil pessoas. nossa. 20 mil pessoas. Ô, Joyce, é interessante que os jornais da época descreviam como guerras que vai acontecer uma guerra santa, uma guerra dos fanáticos, uma guerra sertaneja ou até guerra do contestado. Isso tudo, fanáticos, era tudo para desqualificar os caboclos, sertanejos, a população pobre. Agora, é interessante dizer que tem uma linha de pesquisa tradicional e uma mais recente. E que nessa linha mais recente de pesquisa, cita que essas pessoas não eram fanáticas, mas eram pessoas normais, que se desencantaram pelo mundo. O desencanto pelo mundo, aquele mundo dos coronéis que dominavam as terras e a política, o desencanto pelo desemprego, não conseguiam um emprego digno, e o desencanto porque eles viviam numa marginalização social após a construção da ferrovia. Então eram pessoas com sonhos de uma vida melhor, de justiça e bem-estar. E aí nessa linha mais moderna, alguns estudos apontam que eles não queriam restaurar a monarquia lá dos Braganças. Então fica essa polêmica, tá? Tem uma linha mais tradicional de pesquisa e uma mais recente. Mas é interessante isso, hein? Ó, tem mais gente chegando aqui, Joyce. Tem. A gente já falou um oi para Luzia? Ah, Luzia Borges, bom dia. Bacana. Bruna Ferrari, minha Bruna ex-aluna. Ferrari, bom dia. Ei, Bruna, que bom que você veio, viu? Olha o meu sorriso. Fiquei feliz. É muito bom quando ex-alunos
assistem, né, hoje. É bacana. Bruna, você mora no meu coração, tá? Tem a Luana. A Luana. A Luana falou da tristeza, porque a gente estava falando do bolsão de miséria, né? E o José Carlos? Ah, o Zé. Bom dia, Zé. O Zé gosta Ah, muito de história também. fiquei feliz com você, José Carlos. Se quiser fazer algum comentário aí, pessoal, não se acanhe, tá? A gente Perguntas. a gente ainda não começou essa guerra, na verdade, né? Nós estamos refletindo, dizendo como que era a vida deles. E aí, Joyce, já falamos que existia esse monge chamado Zé Maria, muita gente procurava, e aí começaram a seguir e formar comunidades ali. E aí eles se autodenominavam como uma monarquia celeste, mas na linha moderna não era o retorno da monarquia mesmo, não era o retorno da dinastia Bragança para o Brasil. Então eles fundaram ali em 1912, na região do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. Bom, vamos deixar claro, contestado significa disputado, algo que era disputado, eram terras disputadas entre Santa Catarina e o Paraná. Eram terras indecisas ali, né? Não se sabia ainda de qual estado pertencia. E é nessa região que vai ser fundado um arraial, com essa população pobre, desempregada, que está seguindo o monge José Maria. Então eles montam ali o Quadro Santo em Taquarussu, perto ali no Paraná, numa região que seria o Irani. E ali eles proclamam a monarquia celeste, um lugar onde eles viveriam no coletivismo, dividindo tudo, onde todos seriam irmãos, onde a propriedade seria comum, o comércio seria proibido, fariam trocas, administrado pelo monge José Maria, e ali não haveria o controle do governo. Já pensaram nisso? O governo não controlava a área. Então isso deve ter preocupado muito o governo da jovem república, que ainda recentemente tinha massacrado o movimento de Canudos. Canudos, lá na Bahia, um movimento messiânico. Então imagina a elite, Joyce. Quer contar um pouquinho pra gente? Sim, sim. Ô, Maria Luísa, só um pouquinho, filha. Então, nesse povoado aí, eles tinham uma ideologia. Maria Luísa. Eles tinham uma ideologia de igualitaridade, né? Seriam todos iguais. E também, professor, eu queria lembrar que o Miguel Lucena Boaventura, que era o monge José Maria, ele foi desertor da Cavalaria de Curitiba, no Paraná, e ali ele também tinha essa questão do militarismo, né, para defender até então o povoado. Ele reunia o pessoal, fazia essa preparação desse povo, né? Aqui, ó, todo mundo. Então ele também reunia essa questão militarizada para também se preparar para a guerra, né? Porque ele sabia que ali o governo não iria gostar daquilo ali que estava acontecendo. E também, logo após essa questão militarizada, o estado de Santa Catarina começou a se preocupar, né? Porque foi, que nem eu falei, começou a ter um grande crescimento, em torno de 20 mil pessoas, e o governo começa a se preocupar porque eles eram muito, assim, questão fanáticos, né, pela questão monarquia, né, seguia o José Maria, ele afirmava muito essa questão da retirada da república e a volta da monarquia, que
que também ele falava também nas visões, nas pregações dele, né, e as pessoas seguiam ele, que Maria Luísa. Aí ele também recebia, diferente dos outros monges, ele recebia donativos em espécies também, como dinheiro, e ele utilizava isso, justificava isso dos seus seguidores, que aquilo ali seria para abrir uma farmácia para o povo, né? Então imagina se naquela época um pai de família tivesse seu filho doente, levaria no monge, né, que era o considerado profeta. Então ele colocaria essas ervas, né, misturaria as ervas lá, trataria o problema, e as pessoas se sentiam com obrigação de devoção, né, por ter curado. Então ele também teve um papel fundamental nessa questão do conflito, né, para desencadear o conflito, porque ele falava que eles teriam que lutar, né, e que essa luta morreria muitas pessoas, só que eles não ficassem preocupados que seus seguidores ressuscitaria. Então isso foi assim bem aonde as pessoas deram sua vida, e era tudo que eles tinham, né, a crença. Também queria comentar, professor, a participação da igreja. A igreja ficou do lado do Estado, né? Ela não foi de acordo, por quê? Porque o monge José Maria, ele não foi preparado, né? Ele não tinha estudado em um seminário, ele não estava de acordo, ele fugia um pouco do que era o catolicismo, né? Fugia do controle da igreja também. Então, a igreja, ela apoiava o Estado a intervir naquelas comunidades ali para acabar com aquele povoamento. Olha, interessante, hein? Joyce, é o que o pessoal estava na dúvida. Ele era um monge, ele se autodenominava monge. Ele não era um monge da Igreja Católica. Isso, agora sim, isso foi importante. Então, as elites estavam inquietas. Essa que é a verdade. Os coronéis estavam perdendo o controle, porque, veja só, toda vez que algum camponês ficava doente, o coronel, por ser um benfeitor, ele ajudava esse camponês. Só em troca de um voto depois, só em troca da fidelidade do camponês, do controle sobre ele, né? Então o coronel estava inquieto. A Igreja Católica estava inquieta. Afinal, estava perdendo fiéis. Isso também significa perder dízimo, perder controle. E o governo estava inquieto. O governo estava inquieto porque notícias começaram a chegar lá na capital federal, que era o Rio de Janeiro. E o presidente Hermes da Fonseca ouvia pelos noticiários que tinha um reduto de fanáticos pedindo o retorno da monarquia. E tudo começou, Joyce, com um telegrama. Um telegrama que um coronel enviou para o governo de Santa Catarina, depois foi repassando até chegar no Rio de Janeiro. Então nós chegamos num ponto que está para explodir uma guerra. E é isso que a gente tem que falar agora. O início dessa guerra, e já do início, coitado do monge, ele vai morrer, já no início da guerra. Fala um pouquinho para a gente, Joyce. Lá em Taquarussu. Então, aí como que começa ali, né? Ali o prefeito daquela região, ele arruma um jeito de intervir aquilo ali. Então, ele põe as forças policiais para dar um jeito ali, só que ele não consegue. Ele vê que ele não dá conta que aquilo ali está se tornando muito grande e uma ameaça. Então, ele vai e comunica o governador, que no caso era o presidente, né, do estado ali, província do Paraná. Esse também preocupado, né, age com as forças ali da província estadual e empurra esses jagunços para a região ali do contestado da parte de Santa Catarina. E aí, não, de Santa Catarina, eu confundi, o estado de Santa Catarina, né, que eles estavam ali na região de Santa Catarina, empurra eles para o estado do Paraná, ali naquela parte do estado do Paraná.
Só que com isso, o governador da província, o presidente da província do estado do Paraná, se preocupa, achando que o governo de Santa Catarina estava arrumando uma forma de tomar aquela parte ali, colocando cidadãos catarinenses, né? E aí, com essa preocupação e por não conseguir controlar essas pessoas, ele acaba recorrendo lá no Palácio do Catete. Filha, vem aqui. Peraí, pessoal, desculpa. Vem aqui. Não, tá bom. Tá bom. Passou. Tá bom, Maria. Pronto. E aí ele comunica lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, né, sobre a questão desses jagunços, dessa grande população que estava lá tomando posse das terras, né, os fanáticos, junto com um líder, né, um líder religioso, e aí começa a primeira intervenção, né, das forças federais, e aí eles vão, né, na região ali de Irani, e nesse conflito aí morre, né, 11 soldados do exército, 6 pessoas seguidores do monge, e o monge também. Ali no começo, o monge também acaba morrendo nesse conflito. Peraí, Joyce, deixa eu ver se eu entendi. Numa madrugada ali, do dia 22 de outubro. 22 de outubro, hein? Outubro de 1912. As tropas do governo abriram fogo sobre esses cidadãos aí, esses caboclos. E eles enfrentaram, houve enfrentamento, porque o governo vai com armamento pesado, enquanto os caboclos têm lá garruchas, facões, pedaços de pau, faca. Tá vendo que é bem desleal, né? Olha lá. É desproporcional, pessoal. Esses caboclos pobres, eles não queriam enfrentamento com o governo. Eles foram obrigados a enfrentar. E o governo, nesse primeiro ataque, em 22 de outubro, olha que data legal, né? 22 de outubro, o governo levou até uma metralhadora. Você acredita, Joyce? Acredito sim. Inclusive, até foi a primeira vez que eles fizeram uso da aviação, né? Dos aviões. E até aconteceu a primeira morte, né, aérea de um piloto na época. Colocaram aviões para estar olhando, explorando a região ali, para ver onde que esse povo estavam se amontoando, qual era a melhor estratégia. Então foi a primeira vez que no Brasil foi usado o avião dessa questão, assim, de... É verdade. Olha, sobre os aviões, eles usavam, acho, 4 aviões. O governo pegou emprestado da Itália. E aí, dos 4, 2 não funcionaram, tá? Só um, porque um caiu e um não saiu do chão. Então só usou 2 aviões. E eles ficavam usando pista de pouso. Essas pistas de pouso eram na cidade lá de Caçador e Porto União da Vitória. Olha que interessante. Pela primeira vez o Brasil usando aviões em uma guerra. Para reconhecimento, mas foi usado. Agora, a metralhadora que foi usada na primeira batalha não funcionou. Foi um fiasco. O exército do Brasil não conseguiu fazer ela funcionar. Mas a verdade é que essa primeira batalha de Irani marca o início da Guerra do Contestado. 22 de outubro de 1912. O monge José Maria, morreu. E o comandante do exército ali, que era o João Gualberto Gomes de Sá Filho, também morreu. Agora, Joyce, a gente já começou a guerra. Já iniciou. E a imprensa continuava do lado do governo, hein? Sim. Dizendo que... Quer contar um pouquinho?
principalmente por causa da morte desse comandante aí, né? Isso foi o estopim, né? Eles não, eles são tão fanáticos que, né, estão contra a República, e aí entra o papel da imprensa, né? Registrando assim que igual a questão de Canudos também, né? Dizendo Sim. que seria um novo Canudos, né? E que era preciso intervir naquilo ali. E como as pessoas também, assim, na questão da República, quando foi a proclamação, eles assistiram bestializadas, as pessoas também, né, se deixavam, assim, um pouco... Ficavam meio por de fora dessa coisa, mas a mídia, ela trabalhou, a imprensa teve esse papel fundamental de manipulação, né? E de mostrar mais a questão, assim, política, né? Desse conflito e tentar esconder essa parte social. Ou talvez até poderia até mostrar essa parte social, mas de uma visão negativa em relação ao povo brasileiro. E isso demonstra muito também a importância, né, das empresas estrangeiras, daqueles que têm mais dinheiro, dos fazendeiros, dos latifundiários, e do povo nativo, o povo brasileiro, que pouco importava para eles, né, dessa questão. Que triste, né? E eles tinham uma ideia, né, tão forte que o José Maria ia ressuscitar. Inclusive, quando ele morre, né, eles enterram ele, coloca só umas tábuas, não enterra, bem dizer, abre um buraco, coloca umas tábuas por cima, porque eles acreditariam que ele iria ressuscitar, né, que ele iria voltar, né, para ajudar o povo. E eles consideravam como um novo Cristo, o José Maria. Isso. Por É isso que fala, interessante, né? Joyce, Pode que, falar. que muitos foram presos já nessa primeira batalha. E aqueles que Sim, foram presos, na cadeia, eles tiveram a cabeça raspada. Olha só. Aqueles que estavam ainda lá no acampamento, que continuavam lutando, em solidariedade aos irmãos que foram presos, também rasparam a cabeça. Daí, quando vocês procuram na internet a guerra dos pelados contra os peludos, é por isso. Os, exatamente. os pelados era da cabeça raspada, que eram os caboclos, os que viviam lá incontestado, a população pobre. E os peludos, aí era o exército. Né? Pelados contra os peludos. Não é porque tá sem roupa, não, viu, pessoal? Olha, Exatamente. tem mais gente aqui, Joyce. Tá chegando bastante gente. Sim. Ah, bom dia! Ela é a sogra da minha irmã, Seja bem-vinda, Luci. Tem o Luci. Guilherme. Opa, Gui, ex-aluno também. Bom dia, Guilherme. Olha lá, saudades de uma live. Legal, Gui. Seja bem-vindo. Bacana. O Ricardo fazendo uma observação, Joyce. Ah, ele chegou. A Itália enviou só equipamentos não funcionais. Olha, chegou. Quando a gente falou da aviação, né? É, Que emprestou 4 aviões para o Brasil, é. aviões italianos, porque a Força Aérea mesmo brasileira não existia, tá? Ah lá, José Carlos também. Ah, Acordando agora. Acordando com uma matéria aqui, José, chama Guerra do Contestado. Para quem chegou agora, a guerra já começou, tá? A guerra começou com a morte do monge José Maria, e daí em diante pode ser chamada de Guerra dos Pelados contra os Peludos. O governo usou aviões, 4 emprestados da Itália, só 2 funcionaram. Daí tem que surgir um novo líder, né, Joyce? Sim, exatamente. Até então a gente pode falar também da menina, né, filha de um pequeno fazendeiro da região,
Logo após a morte de José Maria, essa menina, ela, com apenas 12 anos, ela começa a relatar para o seu pai que ela tinha visões e que nessas visões o monge aparecia para ela e o monge falava algumas coisas que eles deveriam, como o povo deveriam seguir, né? E ela relatava, fazia profecias também, né? E aí aquilo ali o pessoal começou a cada vez mais dar essa dar esse destaque para essa menina, né, chamada Rosa Maria. E também a gente pode falar dos líderes depois que vem, né? A Deodato também teve um papel fundamental para continuar, né, de frente, né, na frente dessa luta do povo pela sua terra e pelo seu direito de viver em comunidade, seu direito de se refugiar, né, da exploração, da miséria, da fome, dos grandes fazendeiros ali da região e também do que a República impunhava, assim, né, da violência também. Ô, Joyce, sabe o que é interessante? Depois que o José Maria morreu, aumentou o número de vilas santas, Uhum. ou cidades santas, né? E essa menina aí, aqui no livro fala Teodora. Bom, Ah, ela Deodora. sonhava com José Maria e ela dizia: ele me passa algumas ordens, tal, né? E foi atraindo muita gente. Então pode ter não ter o número exato, mas pode ter surgido de 8 até 20 vilas santas, tudo Muito. nessa região do Contestado. Vocês imaginam isso? Surgindo vilinhas? E aí, essa guerra do Contestado já começou. E as pessoas ainda continuavam dizendo: a República é o regime do diabo. Eles diziam isso. Porque a República trouxe a estrada de ferro, porque a República continua com os desmandos dos coronéis. E aqui, nessas vilinhas santas, eles seguiam a filosofia do José Maria. Quem tem, mói. É. Quem não tem, mói também. Que mais A Maria. Eles diziam assim: quem tem aqui, mói. Quem não tem, mói também. Isso significa divisão. Então eles tentavam viver num lema de igualdade e fraternidade. Igualdade e fraternidade. Vamos falar mais dos confrontos, Joyce? Fala pra gente. Vai ter um general. Pode falar. Então, eu queria destacar também, professor, uma questão muito importante sobre houve mortes de crianças, mulheres, né? Eles cometeram muitas atrocidades e é muito triste isso, você ver crianças ali, né, naquele cenário sem perspectiva do futuro, de um futuro bom, e muitas delas tiraram a vida delas, né, por soldados. Então, essa questão aí desse conflito. Também é importante ressaltar que houve vários conflitos, né, várias expedição do exército para aquela região ali para tentar dispersar essas pessoas. Só que eles, por conhecerem a região, a floresta, eles levaram essa vantagem em relação ao exército, né? Porque eles viveram ali, nasceram ali, estavam ali, né? Então eles, querendo ou não, se escondia no meio da floresta, sabia os caminhos, né? As espreitas. Então foi muito difícil. Eles foram uma resistência assim muito corajosa e muito assim valente, né? Valente. Não se entregaram fácil assim, não. Ô Joyce, esse conhecimento da região, porque é uma região fria, com mata, talvez compensava aí a desproporcionalidade do armamento, porque eles não tinham armas, né? E o exército vai enviar um general chamado Setembrino de Carvalho. E aí o negócio vai ficar feio para esses caboclos, que já tem como líder o líder que a Joyce falou, que é o Adeodato, né, Joyce? Adeodato. Deodato Manuel Ramos.
Isso. Esse sargento aí, o Setembrino, ele foi quem deu fim, né, à questão de Canudos, né, e também ele veio ele foi a última opção do Estado, né, do Estado brasileiro, da República. Então, aí mandaram ele, e foi nesse último conflito aí, com a prisão de Adeodato, né, que era o líder, que estava ali de frente, e onde aconteceu um verdadeiro massacre. Infelizmente, calcula-se aí que em torno de 8.000 pessoas morreram e alguns prisioneiros, alguns foram se tornar prisioneiros que se renderam, né? O Estado, a República prometeu que se eles se entregassem, dariam anistia, eles seriam perdoados, né? Por essa revolta, pela morte, né? Do comandante. Só que aí se entrega, tem vários prisioneiros que vai lá e se entregam. Ô Maria Luísa, eles se entregam, só que o que acontece? Eles não recebem essa anistia, não foi o que ocorreu. Espera aí um pouquinho, gente. E aí, professor, esses prisioneiros, eles são degolados, começa um processo de degola, onde esses... Deixa eu virar. Gente, tá difícil. Quem tem filho pequeno sabe. Maria Luísa, ó. Tio da Maria Luísa. Olha só, Joyce, é interessante que eu vi várias batalhas, não tem um número exato. Pode ter sido de 8, 9, 10, até 12 batalhas. Então, essa guerra aí, ela vai até lá dezembro de 1915. E o general Setembrino usa uma tática. Ele manda cercar os lugares, não deixando pessoas entrarem, saírem, não impedindo a chegada de alimento. Então, as últimas fases da guerra é conhecidas assim, pela população faminta já, passando fome e necessidade. Há relatos que eles comiam os animais que tinham ali, comiam os cães. Não tinha mais cachorro nessas vilinhas, eles comiam tudo. Comia rato se encontrasse. A população estava tão faminta que comia até pedaço de couro. População brasileira morrendo de fome, sendo cercada pelo exército do Brasil. E essa última fase a gente chama de açougue. Porque, como você disse, Joyce, as pessoas se entregavam, mas eram degoladas. Degoladas. O professor, eu também queria ressaltar aí a questão das crianças também, né? Tinha muitas crianças e as crianças participaram dessas degolas, né? Algumas delas, porque a gente ainda tem aí na região atualmente Santa Catarina ali, né? Que descendentes dessas pessoas. Alguns fugiram, conseguiram fugir. A gente tem que lembrar isso, né? Após 100 anos ainda tem descendentes, netos do pessoal ali na região. Sim, verdade. Então, Joyce. E aí, depois que a guerra termina, eles capturam o Deodato. O Adeodato ficou nas matas quase um ano fugindo. E esse líder Deodato, os livros dizem que ele não é um herói, porque ele era um cara sem escrúpulos, considerado um bandido. Então o Deodato não vem com a mesma ideologia lá do José Maria, sabe? Quando ele é capturado, em 1916, é o fim da Guerra do Contestado. Acabou essa Guerra do Contestado, que durou lá de 1912, o início, no dia 22 de outubro, e terminou lá com 10.000 mortes, 20.000. Ou, de acordo com Eduardo Bueno, eu gosto desse historiador, ele é bem polêmico, né? Eduardo Bueno. Ele tem o livro dele e lá ele diz o seguinte: foram 15.000 mortes, mas não tem um número exato.
E aí, depois que acabou a guerra, Paraná e Santa Catarina entram num acordo e dividem as terras do contestado. Paraná e Santa Catarina nunca se enfrentaram militarmente. A batalha deles foi judicial, nos tribunais, disputando uma terra. Essa terra onde eles disputavam, que era contestada pelos dois estados, foi onde ocorreu a Guerra do Contestado. Joyce, sabia que depois que acabou a guerra, em 1917, começou o Ano da Limpeza? Esse ano da limpeza aí eu não O Ano da conheço, não. Limpeza. Quando a gente fala de 1917, a gente já lembra da Primeira Guerra Mundial, que é o ano da decisão da Primeira Guerra. A Europa está tendo a Primeira Guerra Mundial. A guerra não chega em território brasileiro. O Brasil manda soldados para lá, morre, a maioria morre de gripe espanhola. O Brasil teve participação mínima na Primeira Guerra. Só que aqui no Brasil tinha acabado de ocorrer a Guerra do Contestado. E aí, tropas tinham uma missão, fazer a limpeza na região onde foi a Guerra do Contestado. E sabe como que era essa limpeza? Era parecido com a solução final dos nazistas. Porque os nazistas, durante a Segunda Guerra, têm o plano de matar todos os judeus. Chama solução final. E aqui no Brasil, infelizmente, teve algo parecido com essa solução final. Era exército, era polícia estadual, era milicianos dos coronéis que procuravam, caçavam as pessoas que estavam ainda perambulando e matavam. Enterrava depois em valas comuns. E dizem que até hoje, se você estiver arando a terra muito fundo, você vai encontrar ossada lá na região de pessoas que foram mortas, enterradas em valas comuns, desapareceram. Foi a limpeza. Poxa, que história, hein? Joyce, quer fazer uma conclusão? Eu quero concluir assim que a gente percebe com esse conflito que os interesses das grandes multinacionais, os interesses da elite, do Estado, da República, sempre vai estar acima, né, da questão da população pobre. E eu também queria fazer essa conclusão, que no Brasil também houve outras revoltas, mas essa em especial, por que a gente resolveu fazer até, né, comentar mais sobre ela? Porque é pouco falada. Você vai procurar num livro didático de história de uma escola pública, qualquer escola, você vai ver que tem pouco material, é um resumo assim bem, vamos dizer, nem uma folha, meia folha. Então, assim, e teve uma importância, né? E essa questão do povo pela terra, a luta pela terra. O brasileiro, desde sua história, do seu passado, ele teve essa luta, sempre buscou essa luta constante pela terra, por ter um direito de ter uma terrinha para plantar, para tirar o seu sustento, as pessoas mais pobres, né? Só que, infelizmente, o passado do Brasil está manchado de sangue, com muitos brasileiros, né, que foram jogados como lixo, né, enterrados, pouco importa. Isso é bom a gente lembrar da história, porque isso acontece ainda hoje. Os interesses da elite, os interesses dos grandes latifundiários sempre são prioridade. O povo é como se fosse lixo. Não importa. Então, assim, é triste o que acontece no Brasil ainda, né? E o que aconteceu também com essas pessoas que perderam suas vidas, em torno de 8 mil pessoas.
Então, assim, a gente fica, assim, triste, porque são nossos irmãos, são povo brasileiro, né? Sim, Isso que é o mais triste. é isso mesmo, Joyce. Era gente pobre, sem lar, expulsos da sua terra por coronéis, expulsos pelo capital norte-americano para a construção de uma ferrovia que traria modernidade para o Brasil. Esse povo se apegou a uma forte religiosidade como uma esperança de dias melhores. Não foi uma mera repetição de canudos, porque eles tinham consciência que eles lutavam contra o domínio da elite, que eles lutavam contra esse coronelismo, e incomodou muito o governo, que era uma jovem república, e incomodou muito o clero, e tiveram que tomar uma atitude, né? E aí, por trás de tudo isso, o governo do Brasil tinha uma intenção também. Porque lá no final do século XIX tinha aquela teoria racista chamada política do branqueamento. Então, depois dessa limpeza, foi aplicada essa teoria do branqueamento, trazendo colonos, imigrantes europeus. E aí, toda vez que fala sul do Brasil, a gente lembra, né? Colonos italianos, alemães, europeus. E a gente esquece dos caboclos, descendentes de indígenas, descendentes de negros. Agora, até Oh, hoje, pode falar, Joyce. então, eu queria também comentar a questão da abolição da escravatura, né? Tinha muita população preta no nosso Brasil, que deixaram de ser escravos e não tinham emprego, e quando tinha ainda não mudava muito, e que esse embranquecimento aí é onde ele começa a desigualdade, né? Desigualdade social, porque os imigrantes vêm, eles dão assim, oferecem terras, né, do Estado para esses imigrantes, e aí os escravos não ficam só perambulando sem nada, não tem uma... Aí é onde começa nessa questão do preconceito, da desigualdade social, que já vinha lá atrás também, né, na questão no Império também, colônia. Então Joyce. Ficam relegados aos trabalhos com se tornam subempregados, né? Com salários miseráveis. É interessante que até hoje existe um silêncio lá na região. Opa, vamos ver um comentário aqui interessante. José Carlos. Legal, José. Viu? verdade, Bacana. verdade. Eu ia fazer as aulas para a redação do Enem, né, lá na escola, no Brandão, e eu ia com a Maria Luísa pequenininha, e essa situação é verdade. Lembra o dia que eu estava na aula e a Maria Luísa ficava andando pela sala, mexendo no lixo, e o Zé tentando me explicar, né, a questão da matéria, e é verdade. Mas isso eu queria também deixar ressaltado, né, para as pessoas que às vezes talvez veja essa live futuramente, ou que têm filhos, que não desistam por causa dos filhos, né? Que vão, estudem mesmo. Se tem vontade, nunca é tarde demais para você pegar, correr atrás dos seus sonhos e estudar, mesmo com filhos, enfrentar esses desafios, né? Igual eu estou enfrentando. Mas vale muito a pena. E Joyce, você tirou de letra, viu? Foi muito Não, bom. é verdade daí, Zé. Foi bem. E eu tive apoio, viu? Pessoal, eu tive apoio. Desde o começo da redação, das aulas lá no Brandão,
eu sempre tive o apoio das pessoas. Aqui também no vídeo, né? Apoio também, que as pessoas entendem também, né? Hoje em dia as pessoas tá bem assim, mais compreensivo e isso é bacana. Sim, que legal, Joyce. E você tirou de letra, hein? Sim, sim. É, às vezes, às vezes o professor aqui acaba falando muito, mas olha, deu para perceber que o seu domínio sobre o conteúdo, tal, foi muito bom, né? Daria para a É, gente ficar falando aí mais um tempão sobre a história do Brasil. sim, tem muita coisa. Gente, isso é só uma parte, né? Uma parte do que da história do Brasil. Tem muita coisa bacana, muito mesmo. Tem história é muito gostoso de estudar porque ela enriquece a gente, né? Enriquece a gente e faz a gente um pouco refletir essa questão que sempre teve, né? Pela terra, do pobre com o rico, né? Da elite com o proletariado, né? Com as pessoas pobres, grandes massas. Então, eu confesso que esse fato me tocou muito, Guerra do principalmente no Contestado. final, onde as pessoas acabaram enterradas, jogadas em qualquer vala, né? Pouco Olha, importa. Joyce. Final da guerra é chamado de açougue. Você imagina? Hoje o açougue a gente vai, tá tudo limpo, né? As É, pessoas trabalhando de branco, não, mas você imagina um açougue na época, como que era. num espaço, né, professor, em questão de 8.000, se a gente parar para imaginar assim mesmo, 8.000 pessoas em torno. É, Imagina essas 8.000 pessoas mortas ali, eles tiveram que, por isso que faz sentido essa questão do limpamento aí que você comentou, professor. é a considerada maior guerra camponesa da América do Sul. Foi uma Nossa, guerra e pouco falado, né? A gente conhece Canudos, muito mais sobre Canudos, que ocorreu na Bahia, no Nordeste. Tem filmes sobre Canudos e Contestado é difícil encontrar material. Agora, o Contestado, geralmente, eu vi numa revista chamada Revista de História da Biblioteca Nacional. E a revista trazia na capa essa foto que a Joyce mostrou. Opa, tá desse uhum. lado. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui, né? Esses daí, Joyce, são os jagunços que estão do lado da população pobre. Isso. Esses são os jagunços, quer dizer, capangas, a parte militarizada, né? Que vivem lá nas Vilas Santas. São os caboclos, são sertanejos. E a revista trazia como título, porque essa revista eu li em 2016, era assim, 100 anos de massacre e progresso. As duas faces do Brasil, o massacre e o progresso. Olha só, porque a gente falou desde o início, a estrada de ferro era o progresso. A que custo, né? Ah, só para tirar uma dúvida. Essa estrada de ferro aí, ela ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Ah, vamos responder umas perguntas. Isso. E essa estrada de ferro foi construída de uma maneira serpenteando. Imagina uma serpente? Não precisaria fazer uma estrada tão longa. Só que tem uma explicação. O governo pagava por metro, por metragem, por quilometragem. Então, quanto mais longa a ferrovia, mais ganhava. Isso era um método usado não só na construção aqui no Brasil, Estados Unidos também ocorria muito isso. Verdade. Então, o dono da empresa ganhou muito às custas do Brasil. E quem pagou por isso foi o povo. Né? A gente paga por isso. Agora, olha só a Márcia Joyce. Ah, minha mãe. Ai, mãe, obrigada.
Tá lá no Mato Grosso do Sul. Que legal, Márcia. Orgulho, orgulho da mãe. É, Verdade. Olha, Jéssica. bacana. Ai, obrigado, Jéssica. Obrigado. Jéssica também é uma ótima aluna da Faculdade Dom Bosco Sim, também. sim. Que legal. É. Que bom que você está assistindo, Jéssica. A Lucimara, Quanto quanto tempo? tempo houve esse período do açougue? Ô, Lucimara, isso foi o finalzinho da Guerra do Contestado. As últimas batalhas foram em dezembro de 1915. 1915. Então, esse período, aí, esse mês de dezembro de 1915, foi quando tinha o cerco já. E aí a população faminta, comendo cão, comendo rato, comendo couro, começam a se entregar, com a promessa do governo de serem poupados. Mentira, foram degolados. Tem um documentário, Lucimara, que é sobre os sobreviventes, crianças que fugiram, que a Joyce contou, e que hoje, se tiverem vivos, têm mais de 100 anos de idade. E a primeira entrevista é com uma senhorinha, e ela diz assim: o exército matava, degolava, degolava. Essa prática da degola foi muito usada em Canudos também. Puxava-se para trás a cabeça e degolava. E é horrível pensar que isso era o exército brasileiro fazendo com o povo brasileiro. Então é isso, Lucimara, foi o finalzinho, lá em dezembro de 1915. A gente considera o fim da guerra, o marco final é a captura daquele líder, Adeodato, que ficou fugido nas matas. Mas ele não aguentou, ele passou fome, passou muitas necessidades, aí ele se rendeu. Aí é o fim da guerra. Ah, Luana. Ai, Luana, muito Legal. obrigada. E logo, logo, Luana, a Joyce já, daqui 2 anos se forma, né, Joyce? Uhum. Historiadora pela Faculdade Dom Bosco. Poxa, É isso aí, de Monte Aprazível. uma honra, porque eu vendo assim pelo histórico da faculdade, tiveram hoje ótimos historiadores, excelentes historiadores que passaram pela faculdade. Isso é uma honra também, né? Passar por esta faculdade, essa instituição que que gerou, né? Gerou esses grandes historiadores que eu até cheguei a conhecer alguns na semana acadêmica. Então, assim, é muito bacana e é uma honra poder estar sendo formada aí pela FAECA. Que legal, Joyce. Olha, a gente terminou a história, contamos resumidamente. Tudo que a gente conta aqui a gente estudou algumas fontes, mas não esgota o assunto, tá? Isso. Então, continue estudando história. E as reflexões que são importantes. Porque pensa, lá na região até hoje ficou assim um pesado silêncio. Os descendentes dos sertanejos continuaram vivendo em situação precária, vivendo nas periferias das cidades. E o que é pior, eles tinham medo, temor de falar eu sou descendente, tá? Então esse pessoal que sobreviveu, que fugiu, que são os descendentes dos caboclos, eles vivem em municípios que têm os mais baixos IDH e por medo eles se calaram. Então será que esses caboclos foram derrotados? Na guerra foram. Mas enquanto a gente estiver falando sobre eles sobrevivem aqui com a gente. Isso que é o mais bonito da história.
Afinal, eles queriam o mundo que eles sonhavam em viver era um mundo de mais igualdade e fraternidade. Um mundo melhor, e isso ainda continua sendo o sonho da maioria dos brasileiros. A Né? questão da terra, né, professor? Sim, até Muito hoje importante. mal resolvida. Ah, Joyce, para terminar aqui, para encerrar, tem um comentário de uma ex-aluna. Eu acho que ela já até terminou a faculdade. Parabéns, Joyce. Foi Ai, uma, que legal! foi uma live incrível. Obrigada. Você será uma excelente professora. Tem o dom para Gente, especializar. obrigada pelo carinho, pelas palavras. Olha, fico muito feliz mesmo. O mundo precisa Bruna de mais Ferrari. professores, como vocês dois, que mudam o mundo para melhor. Bruno, eu já Obrigada. falei que você mora no meu coração e não paga aluguel. Já disse isso para você? Ah, Bruna, que bacana, viu? Muito Bacana. obrigado. Incentiva a gente, né? É mais incentivo pra gente continuar aí. Bom, eu não tenho mais nada para falar, Joyce. Agora eu estou emocionado. Então, professor, eu queria fazer uns agradecimentos, né? Primeiramente a Deus por estarmos aqui. Louvado seja o nome dele, sempre, por isso ter acontecido, por esta live, por a gente estar compartilhando isso em justiça, né? A gente sabe que o Deus, ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e certamente isso que aconteceu foi injusto. E quero agradecer também a todos que participaram aí, todos que comentaram, né? A Bruna Ferrari pelo comentário dela, a Luan, todos de maneira geral, que está se predisporam, né, num domingo de manhã, cedo, a estar aqui, ouvindo essa história, que eu espero que quem esteja aqui ouvindo, que possa compartilhar, falar, pesquisar, ver fontes, ver história, pode ir no Google, pesquisar retratos da época. É muito bacana essa questão do retrato, você olhar as pessoas da época, crianças, né, que tiveram o futuro interrompido, você olhar a feição, é muito bacana você analisar uma foto, você olhar a feição da pessoa, você se envolver naquele momento ali, estar ali e tentar entender, né, aquilo que eles sentiam, porque a gente, pela expressão da gente, a gente passa muita coisa, né? O olhar passa muita coisa, a fotografia ela passa muita coisa, né? E isso é muito bacana. Joyce, isso é importantíssimo que você falou. Inclusive a questão da empatia, né? Que falta Sim, muito hoje. Tão falta. necessário, tão urgente. Tem mais um comentário do seu amigo José Carlos. Estou Zé, conhecendo ele agora. Ô, José, prazer em te conhecer, viu? pela Obrigado sua por essa... simplicidade. Obrigado pelo elogio. É, Muito obrigado. Parabéns pelo seu excelente trabalho e principalmente pela sua simplicidade. Obrigado. Fico é, feliz. o bacana do professor Fabrício é que ele incentiva muito os alunos dele a ter esse amor por história, ele incentiva a gente, né, a fazer vídeos, a comentar, a passar esse conhecimento, a estar ali na prática, né, mostrando para as pessoas tudo aquele fato importante do nosso Brasil aí, né? Isso que é o bacana. José, se inscreva no canal aqui, tá? É, Toda semana tem vídeos da turminha aqui da Joyce, lá da Faculdade Dom Bosco, dos alunos do colégio, tá? Então se inscreva, tá? Poxa, agradeço de coração. Joyce, tem um comentário especialmente para você. mas ah, obrigada, amor. Ah, sim, podemos fazer mais, né? Com Podemos certeza. fazer mais live, sim. Agora, Ele tá no trabalho assistindo. olha, que bacana, hein? E É, acompanhando, Joyce. É, muito obrigada. legal, viu? Bacana esse apoio, Joyce. Muito bonito sua família.
Eu Muito fiquei obrigada. super feliz que você aceitou o convite. A Maria participou também. Também, Ela só queria um pouquinho de colo e tal. até dormiu. Então, tadinha. Não Muito tem bacana. problema. Essa foi a nossa primeira parceria juntos. Uhum. Com certeza você vai ser convidada. Nós vamos fazer mais juntos, tá? Tá, e eu queria também agradecer, professor, pela oportunidade, né, pelo convite para estar aqui praticando, né? Começar praticando. Com certeza. E a gente fica nervoso, né? Assim, confunde um pouco, dá um branco, mas o importante é estar aqui tentando, né? Então eu agradeço pelo espaço, tá bom? Por, Também. pelo convite. Muito bom. Pessoal, então começamos o domingo muito bem. Quem sabe seria ótimo começar todos os domingos estudando história, porque todo dia é dia de estudar, tá? Um dia sem estudo é um dia perdido. Muito É, obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Ricardo, a família da Joyce. Muito obrigado a Bruna Ferrari, Jéssica, Luana, Luci, a sua mãe, Joyce, o Valdeir também. Valdeir, Josi Carla. Puxa, que bacana, viu? Fiquei feliz. Então, pessoal, vamos encerrando. Joyce, quer dar um tchau pro pessoal? Se Eu inscreva quero. no canal. Fala do seu Isso, se canal. inscreva. Isso. Se inscreva no canal Era Uma Vez, do professor Fabrício. Lá também tem bastante. Se alguém se interessou mais em aprofundar na história, alguns outros fatos históricos, tipo Era Vargas, Estado Novo, ele tem bastante vídeos lá, bastante conteúdo de história. E também no meu canal Lupa na História, né? Que a cada 15 dias, como eu já havia falado, eu vou estar postando vídeos sobre fatos históricos também, fazendo essa análise crítica sobre tudo isso que aconteceu no nosso Brasilzão aí, nosso Brasil varonil. Muito obrigado, gente. Valeu, então. Tchau, Encerramos a tchau. live de hoje. Tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado. gente. Tchau. Muito obrigada.